Uma pessoa perguntou se, quando ela vai ter conexão com o professor, se ela tem que ter aqueles efeitos especiais, né? Que muitas vezes acontece com alguns alunos do Dharma, né, ao longo da história, que eles ouvem o nome do professor, eles sonham, eles têm visões e tal, e daí eles sabem quem eles vão seguir, eles sabem quem vai ser o professor deles, porque eles têm uma interdependência que surge através de fenômenos inexplicáveis, assim. Então surge a pessoa vê que é aquilo mesmo, porque os sinais, né? Tem sinais muito claros. Então, será que precisa ser assim para nós também? Eu agradeço muito as oferendas, estão faltando R$ 1.175 dos R$ 3.000 para fazer o retiro. Quem quiser contribuir, está aqui o endereço para contribuir. Quem quiser receber os cartõezinhos, por favor, me envie o endereço. Eu ainda estou enviando para quem me pede, independente de ter feito a oferenda ou de não ter feito a oferenda. Esse fim de semana a Lama Sherb vai estar dando ensinamentos aqui em Porto Alegre, eu recomendo muito. São ensinamentos abertos a quem não necessariamente vai fazer conexão com o budismo, são ensinamentos de sabedoria budista para o contexto não budista, ou seja, para as pessoas que não necessariamente vão tomar refúgio, para beneficiar pessoas que tenham outras conexões, outras religiões, até mesmo quem não se interessa por religião e assim por diante, né? Então, é aqui em Porto Alegre, que a Lama Sherb vai estar falando. Eu recomendo, quem puder ir vai. E então era isso. Então, sim, se a gente está falando do Vajrayana, se a gente está falando de grandes praticantes, como o Milarepa, por exemplo, ele ouviu a palavra Marpa e a palavra Marpa simplesmente fez ele desmanchar. Só o nome do professor dele já fez ele saber que era ali que ele ia alcançar a liberação, né? Então, são várias histórias no Vajrayana de que quando a gente vai estar prestes a receber uma iniciação muito importante, quando a gente está prestes a conhecer um professor que vai remover muitos nossos obstáculos, vai realmente produzir uma transformação na nossa prática e assim por diante, nós temos sonhos, nós temos sinais, esse tipo de coisa acontece, né? Agora, nesse momento pode ser que nós estejamos ainda muito, por um lado, sem mérito para esse tipo de experiência, e por outro lado, talvez meio sem mérito para achar que para começar a viajar nas coisas e daí não funciona também. Então, o recomendado é o seguinte, o recomendado é, sim, presta atenção se tem alguma coisa especial, mas também não leva isso 100% a sério. Vai analisar o professor igual, né? Então, se não surge nada, você vai conhecer o professor. Os professores do Dharma que você não tem efeitos especiais, eles também ensinam o Dharma, também são importantes para você. E é crucial ter esse tipo de conexão. E se eventualmente acontecer de você ter esse tipo de experiência e daí você verifica o professor é autêntico e daí você vai atrás e vai levar a sério essa prática, porque isso é uma evidência de que você tem conexão com esse caminho, com aquela linhagem, com aquela prática daquele professor, né? Então isso de fato acontece, mas também se a pessoa está esperando, né? Eu vi um caso de uma pessoa que a pessoa me escreveu, daí ela queria participar, daí eu já de retiro, tomar iniciações, eu já falei todos os poréns da pessoa tomar os compromissos, né? A pessoa tem que saber o que está fazendo, e assim por diante. A pessoa aceitou, foi. Aí fez a iniciação, disse que não sentiu nada. Depois me mandou um e-mail, mas não aconteceu nada especial, estava esperando acontecer alguma coisa, assim. Não, a gente tem muito obscurecimento. Então, é para acontecer alguma coisa, é para a pessoa ter quebrar certos obstáculos durante uma iniciação. Mas, no maior parte dos casos, nós não sabemos tomar iniciação, nós não temos a capacidade de reconhecer o que está acontecendo ali, a capacidade de usufruir daquilo plenamente. Então, isso é uma coisa que se aprende. Então, é por isso que não é que eu estou recomendando aqui que você tome várias iniciações, mas com certeza você deve tomar várias vezes a mesma iniciação quando você puder, porque isso reseta as suas, né, você tem compromisso, daí você quebrou os compromissos ao longo do tempo, você toma a iniciação de novo, começa do zero de novo, você limpou tudo. Então tem que tomar, é bom, sempre que possível, a não ser que o Lama diga, tem muita gente nesse evento, só quem não tomou a iniciação venha, por favor. Aí você respeita, né? Tem gente que não respeita, eu já vi. Mas tudo bem também, porque a pessoa está querendo, né, renovar os votos, está querendo tomar a iniciação de refrescar, né? E tem essa prática de, né, a gente faz o Nondro também, um dos motivos pelos quais faz a prática do Nondro, que são as práticas preliminares
do budismo vajrayana, no qual se faz prostrações, no qual se faz oferenda de mandala, duas práticas que requerem iniciação e assim por diante, é para aprender justamente a tomar a iniciação. Então, a pessoa não precisa... Primeiro porque talvez ela não seja um praticante do porte, talvez, né? Talvez seja o caso da gente não ser que nem o Milarepa, né? Então talvez seja o caso da gente não ter uma conexão tão clara com uma figura tão importante, tão relevante, tão forte quanto o Marpa. Infelizmente, nós somos seres com méritos e karmas muito menos... Talvez, né? De repente estou falando com alguém aí, com várias pessoas aí que tem mais força e poder espiritual que o Milarepa e mais conexão, não sei, né? Talvez seja você. Mas falando assim por mim, sim, eu tive algumas experiências desse tipo com relação a professores do Dharma e, de forma geral, me ajudou bastante quando eu tive sonhos e antes de conhecer, né, ou antes de iniciações, e daí a pessoa leva mais a sério, principalmente sonhos, né? Mas algumas vezes também algumas coisas que parecem coincidências muito significativas, né, que o pessoal junguiano chama de sincronicidade, daí que tem uma interdependência, deixa eu usar a palavra interdependência, né, que tem uma interdependência muito forte, é melhor prestar atenção nisso. Mas, novamente eu digo, igual a pessoa tem que ir lá verificar o que os outros lamas falam daquele lama, o que a linhagem fala, se ele tem pureza na linhagem, se ele está praticando um caminho autêntico e assim por diante, né? Então a pessoa também pergunta o que é um professor realizado, né? Então, a princípio nós também não temos essa capacidade de avaliar quem é realizado, né? Então a gente vai pelos indicativos dos grandes professores. Então se o Dalai Lama elogia alguém, por exemplo, o Dalai Lama elogia o Gedung Chepel, que ele é um professor controverso. Mas aí se o Dalai Lama elogia esse professor, a Dalai Lama que é um monge puro, aí você presta atenção, né? O Dilgo Chense Rinpoche também. Se ele fala bem de um professor, presta atenção. O Dzongtra Chense Rinpoche elogiou muito a Chaga do Khandro no livro dele. Então, não é qualquer um que ele abre a boca para falar bem. É muito raro, ele fala muito bem de muito poucas pessoas. Ele é muito escrupuloso e cuidadoso com quem ele dá um vault, né? Ele dá essa recomendação. Então, a gente vai um pouco por esses figurões, e se a pessoa puder, claro, se aproximar dos próprios figurões, ajuda. E o que eles são, né? Eles são pessoas que muita gente dentro do budismo considera ser realizado. Isso quer dizer que eles são realizados? É um bom indício, não é certo. A pessoa vai verificar isso ao longo do tempo com a prática dela mesma. Ela vai... E é uma coisa que eu sempre digo aqui, né? Então, se você vê qualidades, é isso que você vai obter, essas qualidades que você reconhece no professor. Então, essas qualidades, elas são... Se você talvez ver a história do professor, ele mesmo vai dizer, eu não tinha essas qualidades, ou eu não percebia, né? No Mahayana não causal, a gente vai dizer, eu não tinha expressado isso, eu tinha isso, mas eu era um ser normal, e daí um dia eu desenvolvi melhor essas qualidades. Então a gente vai ouvir os lamas dizendo, não, porque 40 anos atrás eu fazia horrores, não sei o quê, daí agora eu pratiquei. Então isso é a realização, ele revelou essas qualidades que ele tinha, né? E daí se você vê essas qualidades, você quer essas qualidades, é por isso que você pratica o Dharma. Você não pratica o Dharma porque você tem uma ideia daquele tipo, você pratica porque você quer ser que nem esse professor. Então é mais assim que funciona. Então eu já tenho um texto mais ou menos sobre como avaliar um professor do Dharma, vou botar o link aí na área da descrição. E também tem um texto do Dzongtra Chense Rinpoche que é muito importante, que eu traduzi, vou botar na área de descrição também. Tem o livro do Dzongtra Chense Rinpoche, que é o Guru Bebe Cachaça, que é um livro que eu indico amplamente para todos aqueles que têm qualquer interesse na prática do budismo tibetano e do Vajrayana, para entender o que é um guru, para entender o que é um lama, né? Para saber o que é essa palavra lama, antes de sair usando por aí para qualquer um. E a pessoa pergunta também se ela pode ter... Claro que ela pode ter muitos professores. O que a gente está falando, às vezes, quando a gente tem um que se tiver alguma discrepância, alguma contradição entre um e outro, você vai seguir aquele. Então você tem sempre um que é o qual você dirime, né, as suas dúvidas finais com relação ao que fazer, com relação à sua prática. Mas você pode e deve ter centenas, né, tem uma prática que a gente faz, que uma das realizações dessa prática é encontrar nessa vida 100 professores, pelo menos, né? Então a gente faz a prática com a aspiração de encontrar 100 professores extremamente qualificados. Também tem essa expressão guru raiz. Guru raiz é aquele professor que, na tradição Nyingma, na tradição Sarma tem uma definição parecida, mas na tradição Nyingma se fala que é aquele que revela para você a sua verdadeira natureza, a natureza da sua mente. Então, se você não
viu isso diretamente ainda, você não tem, estritamente falando, um guru raiz. Daí o guru raiz é mais ou menos aquele que você gosta mais, aquele que você sente mais conexão. Mas, estritamente falando, é aquele que você tem essa experiência que é onde começam certas práticas, onde, né, você efetivamente recebeu a iniciação, vamos dizer assim, certa iniciação. E sim, a pessoa comenta que algumas vezes é muito difícil, né, de ir atrás do guru e encontrar o guru. E normalmente, por exemplo, o Tilopa com o Naropa, né, que era aluno do Tilopa, ele passou grandes dificuldades para encontrar o Tilopa, e ao encontrar o Tilopa negou que era um professor, negou que tivesse qualquer conhecimento do Dharma, ele era um simples mendigo, e o Naropa teve que seguir o Tilopa por 10 anos, passando muitas provações, muitas situações muito difíceis, para então ser aceito como aluno, né? Então sim, também, quando você reconhece que alguém vai ser seu professor, você pede formalmente para essa pessoa, você faz uma entrevista e pede, né? Mas de qualquer forma, né, a pessoa fala, eu encontrei tal aluno, pedi a oportunidade. Você deve, se você acha que é o caso de pedir, você pede. Se não for, também você não fica se culpando só porque você tem que encontrar um professor o mais rápido possível, né? Então, não perca tempo, mas também não seja deslocado de aceitar qualquer um como professor. Dá uma examinada, né? O ideal é 12 anos, ninguém hoje em dia consegue examinar uma pessoa por 12 anos. Então, se for 3 anos, se for alguns meses pelo menos, né? Se tiver uns bons indícios, tipo a pessoa tem uma recomendação forte do resto da Sangha, a pessoa tem, principalmente da Sangha área, da Sangha muito reconhecida, né? Então, grandes lamas falam bem daquele lama publicamente. Aí nós temos um ótimo indício para fazer um exame que pode ser mais rápido, né? Que não precisa ser tão detalhado. Se for um professor que não tem um respaldo assim muito grande dentro da comunidade budista, que só os alunos dele falam bem dele, aí examina 12 anos, melhor, talvez, né? Se for até uma pessoa que, né, algumas vezes as pessoas dizem, mas eu quero seguir, sei lá, meus professores são todos os professores. Bom, se você vai seguir uma pessoa que não tem qualificações explícitas, não tem reconhecimento, nem qualificações, nem é conhecida como professor, nem estudou Dharma, nem tem... E daí você quer dizer que ele é tipo um Tilopa, assim, que está se escondendo e que é um professor no fundo, aí examina bastante, examina 24 anos daí. Melhor procurar uma coisa mais garantida, assim. E daí também, como professores, qualquer um que ensinar o Dharma, você respeita como um professor, mas não no sentido vajrayana, assim, de obedecer o que ele vai falar, nem no sentido de, né, nesse sentido de reconhecer ele com total pureza. Você pode ver ele como um Kalyanamitra, que é um ser, um praticante mais avançado, que você é um exemplo, né? Nem precisa ser mais avançado que você, ele pode saber uma coisa que você não sabe. E ele está ensinando para você, você tem um respeito por ele como professor, mas não nesse sentido vajrayana de ser o seu professor e assim por diante, né? Então tem essa sutileza. No meu texto eu dou uma explicada nisso, é muito importante. Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de alguma forma que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres.
Nira wai kora shinga sumpa na niwa malung jikwen ne chere zingwa ten shinja so eza peka jarpa tu ten jio che. Om so chi jamen chen pene jira sawa kung cha tu zio zeta i bai mejo no chuchu pia ma nien cho ki sa sunda tu ten jio che. Chume kwen ne pe ma samba sa so ran chen se no pa i gar juwan shu chu tu pe ku ku se de shin te zin dar shin shu. Shik me tu shu truk pa nang ge wan cha tu ngon pa ten no mu yen ngen ku pa ma lo la san ne lung tu ten le ta tu ten jio che. Pe me je sun pe me ni su che pe me tan la chi ku se su wan pe wan chen chi tru ma je so shin no ni be me lung je tu jio che. Pene juwan ne chen po ten pa yu ne pa dan den pa si pe chen bon dan ku se cha sen ten jio che. Tu son san je gu ru rin pa shin ngon tu kon da de wa chen pa ja bar che kong sa tu tu da pa sa so de so shin lap tu so shin non se ngwe be je shi wa dan san pa lung je tu pa chen che lo o ma hong ben sa gu ru pe ma se de hong ken lo sho song de lo che zan lin sa song cha pa pe tu ju sho song nang wa da mi da du song ge le sho